todos os órgãos de soberania não são a última palavra. Por que o Conselho Constitucional ele se encontra numa situação de quase deificação? Quer dizer, parecem deuses, parece um panteão de deuses o Conselho Constitucional. Não pode. Então significa que chegou o momento de nós pensarmos profundamente no nosso sistema de justiça. Não pode haver instituições e pessoas perante as quais a lei nos toca. Afinal, é possível anular o acórdão do Conselho Constitucional? Depois de várias dúvidas se era ou não possível de anular o acórdão do Conselho Constitucional, aí vem uma luz no fundo do túnel. Veja este vídeo. Que predomina a lei, em especial o Código Processual Civil. Fala-nos uma coisa muito importante aqui, que fala-se sobre a anulação de uma sentença manifestamente injusta e ilegal. Anula-se uma sentença manifestamente injusta e ilegal. O acordo do Conselho Constitucional, apesar de ser irrecorrível, mas pode anular por deve-se interpor aquilo que chamamos de um recurso extraordinário junto à PGR. Porque é o guardião de legalidade. Qual é a diferença entre a sentença e o acórdão? É que a sentença é o único juiz que decide sobre ele, enquanto que o acórdão é aquela coletiva toda de juízes, aquele grupo todo decide sobre aquele processo. Não. Se nós formos a ver, o Conselho Constitucional pediu que se aclara, deve-se aclarar aquele deve responder. Deve responder. O Conselho Constitucional, o Código Civil, que o Conselho Constitucional deve respeitar o artigo 300. Vamos ser claros, Matsini. Neste caso, quem teria a posição de tomada de decisão na anulação do acordo do Conselho Constitucional? É a PGR, a Procuradoria-Geral da República de Moçambique. É a única exclusiva que deve anular aquela sentença manifestamente injusta e ilegal e responsabilizar os autores. E acredita que isso é possível? Eu digo uma coisa: se fosse um país democrático, um país em que as instituições, onde a separação de poderes, por exemplo, veja só, por exemplo, o presidente, ou seja, o Tribunal Supremo, a PGR, quem nomeia aqueles indivíduos que dirigem aqueles dois órgãos, é o Presidente da República. Então, significa que, para a anulação deste acórdão, para a anulação dessa sentença manifestamente injusta e ilegal, depende desses dois, que é o Tribunal Supremo e a PGR, que é a Procuradoria da República. Eles devem se cutucar com vista a trazer aquilo que seria a anulação efetiva deste acórdão, porque é manifestamente injusta e ilegal. Nós temos que perceber, há uma coisa que temos que perceber, não podemos recorrer ao acórdão do Conselho Constitucional, mas com base num recurso extraordinário podemos, mas ordinário não, mas extraordinário podemos, mas ordinário não podemos, ordinário. Certo. Porque há uma análise clara que deve-se fazer. O Tribunal Distrital é o tribunal da primeira instância. É o tribunal que, de alguma forma, traz todas as provas. Não é? É o tribunal que faz a instrução do processo. Apesar de que faz essa instrução em pouco tempo, mas ele consegue fazer em pouco tempo. Significa que é um esforço enorme que o tribunal faz. Não é? Nós vimos, por exemplo, o Tribunal Supremo, o porta-voz do Tribunal Supremo, a dizer uma coisa muito importante, que eles vão se desligar desses processos eleitorais por uma razão tão simples. Porque os tribunais são usados como correio eletrônico para transportar aquele processo para a decisão, para que a decisão fique para o Conselho Constitucional. Há uma coisa que nós temos que perceber: todo documento que vai ao tribunal, quer seja reclamação, exposição, processo, requerimento, deve ter um despacho do tribunal. O tribunal deve decidir sobre aquele processo. Então, deve decidir olhando a lei, olhando as leis. Então, quando o Conselho Constitucional diz que o Tribunal Distrital não deve ajuizar processos eleitorais, mas sendo o primeiro tribunal da primeira instância eleitoral durante aquele processo, então o que deve fazer? É receber e fazer o quê?
Nada. Então, isto, eu não estou a perceber onde é que... Eu gostava de saber, tenho curiosidade de saber onde é que a doutora O Conselho Constitucional, de acordo com as atribuições que tem constitucionalmente, tomou a sua decisão, já validou. Qual é o valor destas reclamações e opiniões nesta dimensão? Como é que elas podem ser aproveitadas para repensar a decisão do Constitucional? Porque neste momento, quando já dizem que não, olha, os tribunais distritais podem, sim, foi certo, mas quando temos um Conselho Constitucional a dizer que foi errado o ato de anulação pelos tribunais distritais, vemos que há uma dissonância. Há um que disse algo, outro disse também algo diferente. O que é que podemos ter como ponto de equilíbrio diante desta dúvida? De anula ou não anula? Isto é uma coisa que tem que perceber. A lei orgânica do Conselho Constitucional, seu artigo 8, a quando do juramento, a quando da tomada de posse desses juízes conselheiros do Conselho Constitucional, não é? Primeiro juram respeitar a Constituição da República de Moçambique e demais leis. Quais são as leis? É o Código Processual Civil, é o Código Civil, Código Processual Penal, todas as leis devem respeitar. Houve várias, mas várias especulações que, sinceramente, o que Venâncio Mondlane está a fazer não teria nenhuma finalidade, não teria nenhum resultado positivo. Mas aí vem então este resultado, uma esperança de que pode sim vir a ter resultados positivos e que o Conselho Constitucional, ou seja, o acórdão do Conselho Constitucional pode vir ser anulado, pois não foi justo, segundo então algumas pessoas e, em particular, o próprio Venâncio Mondlane sente-se injustiçado junto com o partido do Renamo. Basicamente era esse vídeo que eu tinha para ti. Você já sabe, temos nosso encontro marcado amanhã. Por favor, subscreva-te no canal, deixe o seu like e, claro, comente, partilhe muito, partilhe, por favor, me ajude com isso. Fique bem, tchau.